Estamos iniciando mais um nosso Viva Bem. Estamos aqui nos Altos do Morro Santa Teresa, na sede da TVE, aqui nessa paisagem linda para todos nós. Mas a gente pensa em dor nas articulações, né? Estão sabendo do que eu estou falando? Às vezes pode ser um sintoma. Em muitos casos não existe a dor, mas a doença está ali, alguma coisa está acontecendo com o nosso corpo, né? E a gente só pode ver isso muitas vezes através de exames. A gente vai conversar a partir de agora para saber do nosso corpo, mais sobre ele, sobre os nossos ossos, sobre toda a nossa estrutura, com o doutor, o traumatologista e ortopedista Carlos Macedo. O doutor Carlos também é professor da URGS, ele é chefe do serviço de ortopedia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e chefe do grupo do quadril, também do serviço de ortopedia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É um prazer lhe ter no Viva Bem, doutor Macedo, para que a gente converse sobre algo que nos angustia. Perfeito, Isabel. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, isso é uma vista paradisíaca, né? Exatamente. E nós esperamos que a gente possa trazer esclarecimentos importantes para o seu público, né? Claro, e tirar um pouco das dores, né? Que eles vão nos ouvir e vão saber se cuidar também para diminuir as dores. Mas, doutor, falando em envelhecimento, a gente logo pensa e as pessoas perguntam, a artrose é uma doença de velho? Não. Não é? Não. A artrose é um processo degenerativo que pode acontecer em qualquer idade. Quer dizer, vamos dizer assim, estatisticamente, ela inicia ou se manifesta clinicamente a partir dos 35 anos. Mas dependendo do fator predisponente à artrose, ela pode ter um aparecimento diferenciado. Explico melhor. Um paciente cujo o fator predisponente seja uma doença congênita, ele pode apresentar o processo, os sintomas do desgaste quando o indivíduo começa a perder fibra elástica. Certo. E isso ocorre ao redor dos 35 anos, 30 anos. Mas se o indivíduo tem um trauma, que é outro fator predisponente à artrose, se ele tem um trauma do quadril, do joelho ou do tornozelo... Isso pode começar a provocar artrose? Evidente. É um ok. dos fatores predisponentes. Então isso pode determinar que o aparecimento do desgaste, esse envelhecimento seja acelerado pelo trauma. Ok. Então, e os viciados em academia? Bom, esse é outro problema. Didaticamente, a gente costuma dizer o seguinte, que os fatores predisponentes mais importantes são a herança, o fator ou seja, genético, o sobrepeso, o trauma, os traumas articulares, né? E o uso, a sobrecarga. Que não deixa de ser um trauma. Uma pessoa que faz 6 horas... Né? É um microtrauma. Exatamente. Dá muito prazer, mas 6 horas de academia por dia dá problema. O que a mim mais preocupa com relação ao superuso, né, é exatamente o fato de que muitos indivíduos não sabem que são portadores de fatores predisponentes. Ok. O desconhecimento. O desconhecimento. Quer dizer, aquilo que existia no passado, em que a criança fazia um exame médico para saber se podia fazer educação física, aquilo era uma medida profilática de prevenção muito importante. Infelizmente, isso foi negligenciado. Porque uma criança, por exemplo, que tem o joelhinho em X, o joelho em cambota, em arco, tem um fator predisponente, tem um alinhamento inadequado. Perfeito. Quer dizer, vai sobrecarregar alguma área da articulação. Se essa criança for exposta ao supertreinamento, certamente ela vai ter manifestações de desgaste articular ao nível do joelho muito mais precoce do que um indivíduo que tem a perna alinhada para o mesmo tipo de atividade. Claro. E uma pessoa que está chegando aos 70 e que teve uma vida regrada, que não teve sobrepeso, essa é mais difícil ter uma artrose mais séria? Olha, se ele não tem o fator predisponente
herança, né? Certamente ele vai chegar... A minha avó morreu aos 103 anos com o quadril normal. Maravilha. Tá entendendo? Que Deus nos conserve, não? Então, é preciso se identificar se o indivíduo é portador do fator predisponente. Claro. Isso se faz rapidamente numa consulta médica com um raio-x simples das articulações que interessam. Claro. E que ele são as busca articulações de carga. Sim, e as pessoas buscam exatamente o médico porque a dor é o primeiro sintoma? Via de regra, Isabel, via de regra, o paciente, quando vem à consulta, ele já vem com o processo instalado, infelizmente com o processo já instalado. Porque a gente pode dizer que é uma doença silenciosa? Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, ela quase não tem sintoma. Ela vai dar sintoma quando já existe algum processo de desgaste. Tá, e prevenção então, agora eu vou lhe perguntar, prevenção, a partir dos 60 vai fazer essa revisão? Eu costumo dizer que a prevenção é o melhor tratamento, mais efetivo, mais eficaz, mais barato, mais fácil e mais barato. Mais barato, com certeza. Acontece que é preciso que haja o esclarecimento para o público. A primeira coisa que um indivíduo que quer fazer um condicionamento físico, que quer praticar as corridas, que quer praticar a musculação, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma consulta, ver se ele tem condições de fazer esse exercício. Ah, perfeito. Quer dizer, é comum a gente ver... Eu tive um professor Renato Bombelli, que era um mestre importantíssimo na minha vida. Ele morava nos Grandes Lagos, em Legnano, na Itália, e sempre que ele via duas pessoas com um biotipo diferente correndo, ele parava o carro e dizia assim: para um deles não é bom, porque é muito comum a gente ver uma pessoa cheinha, um pouco de sobrepeso, correndo ao lado de um magro. É muito comum se ver uma pessoa com um joelho desalinhado correndo ao lado de uma pessoa com o joelho alinhado. Para o desalinhado, a corrida não é bom. Para o alinhado é perfeita. Para o alinhado, se não tem um fator predisponente, uma deformidade escondida, claro, sem problema nenhum. Bom, mas e velho, tem problema de joelho? Porque eu dou teatro para idosos e eu tenho um número elevado de idosos dos meus alunos que tem problema ou diz que tem problema no joelho, que também às vezes é um pouco... Todo mundo tem, eu também tenho problema no joelho. Isso é uma pergunta que eu vou responder duas ao mesmo tempo. Okay. O desgaste tem prevalência nas articulações de carga. Tá? Agora, o que é muito comum é o indivíduo ter um problema no quadril e ter sintoma no joelho. Ah, ok. Porque as doenças degenerativas, elas limitam a articulação e costuma dar sintoma uma articulação acima e uma abaixo. Ou seja, o indivíduo que tem problema no quadril, normalmente ele pode apresentar dor lombar baixa ou dor no joelho. Ou as duas. Ou as duas. Muito comum o meu prezado amigo, sócio, compadre, Dr. Luiz Marchek, que é um especialista de joelho, chegar para mim com um paciente que entrou para consultar com ele e ele examina e percebe que o problema do doente está no quadril, por exemplo. Então, o sintoma é curioso, porque como ela é uma doença relativamente silenciosa, de evolução silenciosa, o sintoma se faz por fatores desencadeantes. Ok. Falamos do sintoma dos fatores predisponentes e agora vamos falar do desencadeante. Claro, claro. Desencadeante o que é? É o indivíduo que nessa época do ano quer se preparar para o veraneio. Perfeito. Passou o ano inteiro sem fazer nada. Agora chegou no veraneio, ele quer correr Aí de uma praia para outra. Ele quer caminhar longas distâncias. Muitos problemas nessa época, doutor. Muitos problemas. Então esses são os fatores que desencadeiam a queixa. Claro. O problema já existe. Certo. O que vai aparecer é a queixa. Tá. Eu ri agora porque eu lembrei do meu salto, doutor. Olha meu salto. Eu uso há mais de 40 anos que eu uso salto. Eu não sei andar, a não ser quando eu ponho tênis para dar uma caminhadinha. Isso aqui faz mal, doutor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, se você não tem um fator predisponente,
o seu pé é um pé equilibrado, alinhado, você não tem sobrepeso, eu acho que pode andar com... Eu sou descendente índio, é também funciona? Sou descendente bonito. índio, não tem artrose na família. Isso não é um fator importante, isso é um detalhe importante, né? Aham. Mas, veja bem, o que os indivíduos precisam saber é que no apoio do pé, já que você falou em salto, o pé está programado para receber 30% da carga na parte anterior do pé e 70% da carga no calcâneo. No momento que você eleva o calcâneo, você inverte isso. Que é o meu caso aqui. Tá? Você joga 70% da carga para o antepé e 30% da carga no calcâneo. Então, isso, a médio e longo prazo, deverá ter alguma repercussão. Mas eu não imagino que isso seja o suficiente para tirar você do prazer de andar de andar de salto. Exatamente, é muito prazer andar de salto. Não, mas aí eu vou lhe fazer uma entrevista com o senhor quando eu tiver 95 e eu vou vir com esse salto, viu? Se Deus quiser. É bom, né? Com humor a vida fica muito mais fácil, Sem né, dúvida, doutor? sem Com dúvida. certeza. Mas isso que o senhor falou, importantíssimo de informação para as pessoas, tudo que a gente está falando aqui, para as pessoas se auto-observarem, né, doutor? Me parece que está embutido aí em tudo que nós falamos até agora, a auto-observação. Como é que eu me sinto? Se está me doendo o pé de estar de salto tantas horas no dia, se não está, eu tenho que me observar para falar com o senhor quando chegar lá no seu consultório, não é isso? Evidente, a informação do paciente, o diagnóstico é feito em cima da informação do paciente, dos exames de imagem, né? Com uma radiografia simples se faz o diagnóstico da imensa maioria das artroses. Os exames mais diferenciados são exames que são feitos para tirar alguma dúvida, para fazer algum esclarecimento, mas a artrose, ela não tem cura, mas tem tratamento. Isso é que é fundamental. Estamos dizendo, então, tem tratamento e ameniza. Evidente. A pessoa tem uma qualidade de vida... Evidente que sim. Agora o pessoal diz assim, não, a artrose é um processo degenerativo, decorrente do envelhecimento, portanto não tem cura. Se visto por esse ponto, é possível que haja uma razão, não tem cura. Com certeza. Agora, tem tratamento. Claro. É que nem velhice, né? Velhice não tem cura, a gente vai envelhecendo. Agora, a outra opção a gente não quer, né? A gente vai a um pequeno intervalo e já volta. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. O nosso telefone está sempre à disposição, 3230 1532. E o nosso e-mail vivabem@tve.com.br. Gostaram do programa? Acharam que realmente ele foi importante para vocês tomarem uma nova atitude quanto à sua saúde geral, quanto à qualidade de vida? Digam para a gente, é muito bom isso. Eu continuo conversando com o Dr. Carlos Macedo, traumatologista e também ortopedista, para que a gente traga informações muito importantes para vocês. Doutor, a gente falou na questão da degeneração, né? Na questão do susto que as pessoas levam, uma doença degenerativa, a gente falou, a gente está degenerando com certeza, né? E só tem a outra opção, como eu chamei o intervalo, mas a outra a gente não quer, a gente quer ficar muito velhinho, mas com saúde. E saúde é a gente que cuida da nossa saúde. O doutor Carlos, ele nos auxilia para que a gente cuide da nossa saúde e o trabalho dele é fundamental. Mas quem cuida somos nós, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É importante que o indivíduo tenha consciência que ele é o guardião. Ele é o dono. Ele é o dono da sua saúde qualidade dele. de vida. Né? A medicina está aí para auxiliar, né? Claro. Os meios de comunicação estão aí para fazer esse tipo de trabalho educativo, instrutivo, alertar os indivíduos que precisam colocar tenência nos seus cuidados. Claro. Né? Mas e esses nomes que apavoram a terceira idade, né? Osteoporose, artrose, tem a ver uma com a outra? É importante que se faça
algumas diferenças. Algumas diferenças. Por exemplo, osteoporose é a perda da qualidade da estrutura do osso. Artrose é o desgaste e a perda da qualidade da cartilagem que recobre o osso nas articulações. E artrite? Outra diferença. Artrose significa processo degenerativo, desgaste, né? Normalmente as causas são mecânicas. Artrite, as causas são inflamatórias. A artrite interessa muito mais as estruturas envolvidas na articulação, como membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula, do que propriamente. A artrite não está relacionada à carga, porque ela está relacionada a um processo inflamatório. São coisas diferentes, embora ocorram na mesma estrutura. E a artrose está relacionada à carga? A artrose está relacionada à carga, ao superuso, né? Ao uso inadequado, aos fatores predisponentes. Então, né? quando a gente vê uma pessoa muito acima do peso, com certeza aquele organismo está sofrendo muito. Tem uma estatística americana que diz o seguinte, que 90% dos indivíduos com mais de 60 anos terão artrose se tiverem passado 40 anos com sobrecarga. Ah, ok, é uma média. Veja bem, 90%, é uma média altíssima. Basta que ele tenha passado com sobrecarga 40 anos. Quando chegar aos 60, 90%, ele vai estar dentro da estatística de 90%. Claro. E o popular reumatismo, está ligado a qual deles? Porque as pessoas dizem, eu tenho reumatismo. O popular reumatismo é uma confusão grande. Por isso que eu lhe perguntei. Eu devo dizer que, na minha experiência como ortopedista, de lá se vão mais de 30 anos, as pessoas que dizem que têm reumatismo normalmente têm artrose. Tá? É que tem uma doença da infância que se chama doença reumática e que atinge as articulações. Daí talvez tenha havido esse equívoco em identificar as doenças que têm degeneração com esse nome, né? Claro. Doutor, e aquelas pessoas que eu lido muito com idosos e que eu já sinto isso, a gente trabalha muito isso no grupo. A questão assim, a minha dor no joelho, as pessoas se acostumam. O que acarreta se a pessoa não buscar tratamento, doutor? A artrose, como eu disse para você, ela é uma doença que tem tratamento. O que atrapalha o tratamento da artrose? É que os sintomas são inconstantes. Ah, perfeito. Os sintomas são relacionados a fatores que predispõem. Ora, como o sintoma é inconstante, isso leva com grande frequência ao indivíduo abandonar tratamentos. O tratamento da artrose depende fundamentalmente da disciplina do doente e do envolvimento do seu médico com o problema. Entende? Claro. Quer dizer, o que é a disciplina do doente? É o doente saber que ele não pode cometer abusos, longas caminhadas, se tem sobrepeso, não pode se expor muito à carga, né? E tem que tomar a medicação que precisa tomar, precisa fazer os tratamentos coadjuvantes de fisioterapia. Como ele melhora da dor porque o sintoma é inconstante, ele abandona o tratamento. Então a gente está falando para vocês aí de casa que costumam fazer isso, né? Isso realmente não é bom. Mas agora me chamou a atenção a questão da sobrecarga de medicação. Um idoso que já toma outras medicações, ele também tem que alertar o médico que ele já está tomando outras medicações. Na verdade, o que ocorre é que como vou voltar a esse ponto que eu julgo de extrema importância. Certo. Como o sintoma é inconstante, ele abandona o tratamento por indisciplina, ele recorre a processos alternativos, né? Acredita que fazendo uma benzedura que melhora, não. Botando uma pulseirinha de cobre melhora, também. quer dizer, está num período de acalmia do problema. Tá? Então, o abandono do tratamento, o processo
os processos alternativos e um outro de extrema importância, que é a automedicação. Exato. Quer dizer, o paciente que está num período de dor, que tomou no passado, recente ou não, um anti-inflamatório, ele sabe que melhora com aquele anti-inflamatório e toma o anti-inflamatório. Sem conhecer os perigos que ele está correndo em ingerir aquela medicação. Claro. Até porque vai haver uma progressão dessa doença. Se ele não tem juízo e não se comporta bem, vai ter. Claro. Por aí é que está, ele conhecendo o seu problema, o seu fator predisponente, e atendendo, se o fator predisponente é o sobrepeso, e ele se cuida para não aumentar de peso, ele está retardando a evolução do problema e está se tratando. Não tem cura, mas pode minimizar. Mas tem tratamento. Tem tratamento, ou seja, não tem cura, mas tem tratamento. Isso que é importante passar, né? Claro. E as pessoas se apavoram muito com a palavra que a gente já tocou, degenerativo. Mas isso o senhor deve lutar muito no consultório, né? É que nos laudos radiológicos sempre vem processo degenerativo em todas as articulações da coluna, não sei o quê. Então o pessoal olha aquilo. Processo degenerativo, pessoal, quer dizer simplesmente o seguinte: processo natural, normal, em que uma estrutura viva perdeu a sua característica inicial. O meu cabelo era castanho escuro e hoje está branco. É um processo degenerativo. É isso. E nem por isso prejudica a sua saúde. Prejudica, evidente. Claro, perfeito. Eu posso ter, eu sou portador de um tipo de desgaste. Se eu tenho sobrepeso, esse desgaste vai ser mais acelerado. Aí são os somatórios que a gente fala, né, doutor? São fatores que vão se acumulando. Claro, por isso um indivíduo é diferente do outro. Por isso a automedicação é tão prejudicial. Porque a gente só é semelhante, a gente não é igual, né, doutor? E por isso que o conhecimento do seu problema é fundamental. Quer dizer, o paciente, você imagina assim, a nossa cultura não aceita a bengala. Agora você na Europa, numa cidade do interior da Europa, você vê um indivíduo com bengala, dezenas deles. Exatamente. Né? Bastão, bengala. Quer dizer, a nossa cultura não aceita. Porque a nossa cultura é do jovem, né? Então a bengala é pejorativo. É que são indivíduos que têm processos degenerativos, dolorosos, e com o auxílio da bengala ele distribui cargas e sente alívio. Claro. Aí o senhor toca no outro ponto importante. Uma pessoa que tem artrose e sofre uma queda, ela vai sofrer mais do que a outra que não tem. Se chega a comprometer a cartilagem já comprometida, sim. Né? Perfeito. Agora, é muito pior o microtrauma, por exemplo. O indivíduo que tem um processo degenerativo e que tem que subir 2 lances de escada. Certo. Ou que mora em casa com escada e que sobe várias vezes. Ou seja, uma pessoa com artrose assim não deve subir escada. Tudo se trata de um equilíbrio. De um equilíbrio e de uma disciplina. Se o indivíduo mora em casa com escada e tem artrose do joelho ou do quadril, pior do joelho, o que ele vai fazer? Ele não vai se mudar de casa por essa razão, mas ele tem que racionalizar. Ele desce uma vez no dia e sobe no final do dia. Perfeito. Ele transfere a atividade dele para o andar térreo, onde ele não vai submeter as articulações ao esforço de subir escada. E nem por isso ele vai perder qualidade de vida, ele vai ser muito feliz, né? Ele vai adaptar. Exato, ele tem que usar a sua capacidade de adaptação e a sua disciplina. Eu sei que ser disciplinado é muito complicado, mas ainda é o tratamento mais fácil, mais eficaz, mais efetivo, mais barato. E mais importante. Mas e a gente ouve das pessoas também assim, quando se disciplinou, quando mudou os hábitos de vida, depois que mudou, diz, mas olha, é tão simples, eu não sabia que era tão simples assim. Porque se conscientizou. Comum, com relação ao peso, Isabel, tem detalhes importantíssimos. Por exemplo, o paciente diz assim, olha, você tem que perder peso. Aí ele perde 5 quilos e melhora. E estando 5 quilos a menos, ele vai portar peso, que ele vai no supermercado e carrega por algum tempo
uma sacola com 5 quilos. Não Ele deveria. sente. Ele não deveria. Mas ele sente a dor. É como se ele tivesse ganho 5 quilos abruptamente. E a dor aparece. Tá, mas isso é disciplina mesmo, é do que a gente está falando. É verdade, é verdade. E é conscientização. Eu não posso pegar 5 quilos, então eu não pego 5 quilos. Lógico, bota no carro. Quer dizer, você. E o exercício, doutor? Também Exercício um paralelo, interessante. exercício interessante. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, durante algum tempo, a medicina entendeu que os exercícios aquáticos davam um grande auxílio no tratamento. Eu continuo pensando isso. Mas hoje, o reforço das musculaturas também começam a aparecer trabalhos que mostram que indivíduos portadores de artrose e que reforçam a sua musculatura de forma equilibrada e adequada, têm um benefício grande no aparecimento dos sintomas. Tá? Com certeza. Quer dizer, a musculação dosada, equilibrada, pode ajudar. Os alongamentos são fundamentais. Você vê que procurar um especialista e levar o seu laudo. Quer dizer, porque aí leva o laudo do médico, você né? vê que na cultura oriental, você não vê o velho levantando peso, correndo na rua. Mas vê ele muito sadio. Você vê ele alongando. Isso aí. Bom, o alongamento é fundamental. Doutor, a gente podia sim fazer um outro programa e com certeza futuramente vamos fazer mais um programa. Foram esclarecimentos importantíssimos para todos nós e assim é que a gente consegue viver bem. Então, viva bem porque a gente merece, né? Doutor, vamos terminar de mãos dadas? Troca o microfone de mão aí, porque de mãos dadas a gente resolve muito melhor os problemas. Não é isso? Então, viva bem porque a gente merece, né? E com esta paisagem aqui melhor ainda.